Dia 31 de outubro, foi ontem, né? Mas nós vamos estar falando hoje um pouquinho sobre essa data. Para quem gosta de data, nós temos algumas datas aqui, ó. Dia da Dona de Casa, dia 31 de outubro. Dia Mundial da Poupança. Dia do Saci. Dia das Bruxas. E se a gente pôr na memória um pouquinho atrás, 2010, dia 31 de outubro, no segundo turno das eleições presidenciais, Dilma Rousseff é eleita a primeira mulher presidente do Brasil, com 56% dos votos. 31 de outubro de 1996, cai o voo 402 da TAM, ocasionando a morte de 96 pessoas. Em 1963, no dia 31 de outubro, nasceu o Dunga. Eu não estou falando só coisa ruim não, viu gente? Tem coisa boa também que aconteceu nessa data. Mas 31 de outubro de 1902, olha, o nascimento do poeta Carlos Drummond de Andrade. E muito bom é sabermos que dia 31 de outubro de 1517 é chamado Dia da Reforma Protestante. Um dia de grande avivamento, transformação espiritual. Havia naquela época uma grande crise moral, e essa crise moral é instaurada pela própria crise doutrinária. O afastamento da palavra ocasionava essa crise, de certa forma geral. E a reforma protestante então surgiu nesse momento em que o homem, em seu relacionamento com Deus, estava realmente muito deteriorado. E foi esse momento de redescoberta das coisas espirituais. Como é importante isso, né? Saber que Deus age na história, conforme a própria boa vontade dEle. Ele pode mudar, né? Pode mudar a igreja, Ele pode mudar a nossa vida. Deus é soberano. Nós sabemos que a reforma, o dia 31 de outubro de 1517, ele é uma data, de certa forma, simbólica, porque aquele dia é um marco, mas já se processava alguns movimentos de reforma, e depois desse dia muitas coisas aconteceram. Não nos compete agora contar toda essa história, né, e levantar esses dados, mas nós sabemos que esse marco é importante, pois Lutero, então, ele tentando reformar a sua própria igreja, ele afixou na abadia de Westminster, nesse dia 31 de outubro de 1517, as chamadas 95 teses, que falavam a respeito dessa mudança, principalmente a questão das indulgências, né, da questão de se pagar para comprar a salvação, para se perdoar pecados, e desse sacerdócio dos crentes, chamado sacerdócio universal dos crentes. E aí esse movimento que começa com Lutero, ele vai se espalhando por vários lugares do mundo. Na Suíça, Zwinglio, também sucedido por Calvino. Em vários lugares do mundo, as igrejas foram sendo transformadas, e novas igrejas surgiram. As igrejas chamadas reformadas, as igrejas presbiterianas. E assim então, esse dia é para ser comemorado. São já 498 anos, então já estamos chegando aos 500, né? 1517, 2017, será a data dos 500 anos da reforma. Princípios da reforma, que são bem conhecidos: absoluta supremacia da palavra de Deus. Por esse princípio se afirma que a escritura, palavra, é a única regra de fé e prática nossa. Nós não somos pessoas que seguem doutrinas de homens, tradições humanas, mas a palavra de Deus. A absoluta supremacia da graça de Cristo, ou seja, a justificação vem pela fé somente. As obras são consequências desta união que nós temos com Cristo. Que obra que nós temos, né? Se for esperar pelas nossas obras para nós sermos salvos, para nós merecermos alguma coisa, nada nós merecemos. Infelizmente, alguns ainda acham que merecem alguma coisa, mas nós sabemos que em Cristo nós somos salvos pela supremacia da graça. O sacerdócio geral dos crentes é conhecido também como esse princípio de que
Os crentes, cada um de nós temos essa união com Cristo pelo Espírito Santo, e nós temos, sim, livre acesso à presença de Deus, né? Nós não precisamos de intermediários. Nós nos unimos como igreja, nós sabemos que precisamos uns dos outros, mas no ato de comunhão, no ato de servir a Deus. Mas o nosso acesso a Deus, ele é individual, cada um de nós pode servir a Deus assim. Essa reforma, então, ela causou muitos efeitos no cristianismo universal. E nós vamos ver alguns desses efeitos. Primeiro, a reforma resgatou o conceito de pecado. Essa história de venda de indulgências é um conceito, né, que o homem chegou a ponto de pensar que poderia pagar para que seu pecado pudesse ser perdoado. Já pensou? Você comete um pecado e você fala, eu vou dar um dinheiro ali na igreja e aí eu sou absolvido do meu pecado. Mas isso surgiu do próprio homem, da própria liderança da igreja. E esse conceito de pecado, que foi sendo apagado, realmente é um problema muito sério, onde há uma banalização dos costumes, a aceitação do pecado como coisa normal. E isso não é só para aquela época, né? Infelizmente, é um princípio que precisa ser sempre revisto, pois é do homem isso, se ausentar-se de Deus, achar que essa ideia de pecado, né, relativo, eu vivo do meu jeito, você vive do seu jeito, ninguém deve cobrar ninguém. Esse tipo de pensamento é pensamento de quem não tem discernimento em relação ao pecado. Então essa é uma preocupação. A reforma pregou a doutrina da justificação somente pela fé. Como nós já falamos em parte, havia se distorcido esse sentimento de salvação. A salvação já não era mais simplesmente pela palavra, mas por intermédio das boas obras que a pessoa praticasse. E foi um dos pontos que muito tocou na vida de Lutero, pois ele percebeu que a vida dele nunca poderia ser redimida se não fosse pela graça de Deus. Ele vendo a Bíblia, lendo a Bíblia, ele percebeu o quanto ele estava distante de Deus e o quanto ele precisava da graça de Deus. Então nós podemos sim, e sempre temos que rever esse princípio, que nós somos salvos pelo trabalho de Deus, pela graça de Deus, por essa salvação que vem de Deus. A reforma é muito necessária para nós. Esse pensamento da reforma é muito necessário para nós. Às vezes o homem tenta se justificar pelas obras. Talvez a pessoa tentando fazer as boas obras não simplesmente como um reflexo da sua salvação ou como uma resposta diante de Deus, mas achando que ele fazendo aquelas boas obras, ele está alcançando a salvação. A reforma resgatou o conceito de autoridade vital da palavra de Deus. A autoridade da palavra de Deus. Porque naquela época a autoridade já era da tradição. Era a autoridade da liderança. E cada vez mais a palavra de Deus tinha que ficar escondida, né? Não se era permitido ler, não se era permitido criticar aquelas lideranças. E a gente percebe que a Bíblia nunca pode ficar em segundo lugar. A Bíblia nunca pode ficar, né, como adereço aí. Quando os homens comandam com suas ideias, com as suas próprias formas de pensar na igreja, distante de Deus. E a gente vive muito isso também, um afastamento da palavra e a invenção cada vez maior de formas de se fazer a igreja. São tradições humanas, né? Tradição parece uma palavra de coisa antiga, mas a palavra tradição está relacionada às formas que a igreja se demonstram, e através dessas formas eles vão deixando a palavra de Deus.
Temos que tomar muito cuidado com essas novas revelações, com essas práticas dos homens distantes da palavra de Deus. A reforma redescobriu a palavra do sacerdócio individual do crente. Como é bom nós podemos saber que nós temos acesso a Jesus, que nós temos diante de Deus, né? Nós não precisamos de um sacerdote que nos leve a Deus, mas nós temos esse acesso, essa união com Cristo. Nós temos esse amor de Deus nos ajudando, esse privilégio de desfrutar, né, da palavra. Nós podemos ouvir a palavra, ser ensinados na palavra, mas muito mais importante é poder você estudar a palavra, saber que você pode aprender dessa palavra, saber que você pode entender essa palavra. Essa reforma é um movimento que deve ser contínuo. Um dos lemas da reforma é: igreja reformada, sempre reformando. Tudo isso que nós falamos seria inútil se simplesmente tivesse acontecido naquela época e depois sido congelado. Nós precisamos constantemente voltar a esses princípios. Ou seja, a reforma continua sendo necessária hoje. Nós precisamos constantemente do que a palavra de Deus traz para nós. E é a palavra de Deus que deve fundamentar a nossa fé. A igreja reformada precisa fundamentar sua fé nas Escrituras. Muita gente tem se levantado hoje, falando que a Escritura é um livro de contradições, que a Escritura ela não é em toda a palavra de Deus. Esses são os chamados liberais, que são infiéis à palavra, negam a infalibilidade das Escrituras, ou seja, que ela é infalível, duvidam da integridade dos registros. E quantas pessoas, né, estudiosos, estão ali tentando encontrar falhas na palavra. Pela fé nós podemos fundamentar que nós cremos na Escritura como palavra de Deus. Muitos também vão para o outro lado, negando a própria palavra, no sentido de rejeitá-la, né? Rejeitar a palavra de Deus. São pessoas que se afastam dessa palavra. E aí a gente percebe que, com certeza, uma falha muito grande, né, diante do negar a palavra de Deus. A igreja reformada precisa fundamentar sua ética nas sagradas Escrituras. A palavra ética, né, essa palavra parece que está em desuso. O que é ética? A ética é a forma de comportamento. E esse comportamento nosso deve ser de acordo com a palavra. Nós percebemos que muitos estão se distanciando da ética da palavra, ou seja, confirmam que são crentes, falam que creem, falam que acreditam na Bíblia, mas não praticam. É esse abismo entre o que as pessoas professam e praticam. Não basta apenas abraçar a fé, ser batizado, ser membro da igreja, mas não mudar de vida. Então essa necessidade de ter uma vida que favorece aquilo que nós pensamos, né? Não basta ter teologia, mas nós precisamos viver essa teologia. A reforma traz essa ideia de buscar princípios de vida conforme a palavra. Essa é a igreja que nós precisamos viver. A igreja reformada precisa fundamentar sua evangelização na palavra de Deus, sua ação evangelizadora nas sagradas Escrituras. Quantos que provavelmente se afastam dessa pregação da palavra de Deus, conforme a própria palavra ensina. A igreja, ela precisa proclamar a palavra. Nós somos chamados para fazer discípulos. Nós precisamos, como igreja, ter esse senso de ação missionária. Nós somos crentes que são chamados de ministros da nova aliança. Somos alcançados e devemos
falar da palavra de Deus. Então nós, com certeza, não podemos apenas ter a palavra, mas proclamar essa palavra de Deus. Por isso que nós vemos, irmãos, nós encontramos a necessidade de seguir e lembrar dessa data como uma data que precisa ser revista nas nossas vidas diariamente. Nós lemos Filipenses 2, 12 e 13, e diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. E olha o que diz aqui: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Isso é um princípio da reforma, desenvolver a salvação. E o que nos faz desenvolver essa salvação? Temor de Deus. Quando nós cremos realmente em Deus, nós tememos a Deus, nós conhecemos e buscamos conhecer a palavra de Deus. E aí nós estamos desenvolvendo a salvação. Mas a salvação é algo que vem incompleta, precisa ser desenvolvida. Não que a salvação seja incompleta, a salvação em Cristo ela é completa. Mas nós que somos incompletos, né? Nós que precisamos dia a dia crescer, buscar santidade, ser transformados. Isso é reforma. Isso é buscar o contrário do comodismo. Por que é o contrário da reforma? Foi a acomodação que a igreja teve, se instaurou. Uma acomodação em que a igreja deixou de ser igreja como forma cristã, como forma de igreja verdadeira, e passou a ser uma igreja de instituição. Quando todas as pessoas começaram a ir para a igreja, mesmo sem saber o que estavam fazendo ali. A tradição que não muda nada, que não atingia a vida das pessoas. Nós precisamos ser contrários a isso. A igreja para nós nunca pode ser uma tradição, um lugar de tradição, um lugar que eu vou, mas aquilo que eu faço lá não afeta em nada a minha vida. A minha semana vai ser a mesma. Não. O meu Deus, a palavra de Deus, a igreja que eu sirvo, isso tudo é que sustentam a minha vida. Deve ser assim. A partir do que eu conheço, a partir do que eu canto, a partir do que eu escuto, a partir do que eu prego, a minha vida é transformada, é refeita. E aqui diz: desenvolvei a salvação. E depois diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Quando nós olhamos para essa passagem, parece muito difícil. Como no mundo de tanto pecado, no mundo em que eu sou tão frágil, eu vou desenvolver a salvação. Será que Deus me salva e me abandona e diz agora, daqui para frente, você vai se formar cristão? Não. Deus está conosco sempre. Por isso que ele diz: Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A promessa de Deus é que é Ele que vai ser esse agente da reforma nas nossas vidas. Que nós sempre poderemos contar com Ele para nos ajudar. E seremos transformados. Poderemos nos fortalecer cada dia, segundo a boa vontade de Deus. E a boa vontade de Deus para a nossa vida, para a igreja dEle, é que sejamos santos, é que a igreja seja uma igreja santa, uma igreja verdadeira, firme no propósito de Deus. O que essa data representa para nós então, irmãos? Eu creio que sim, a data sempre é um momento de reflexão para nós. Momento em que nós olhamos e devemos nos precaver. Pois da mesma forma que aquelas pessoas se esfriaram, aquelas pessoas abandonaram a fé, abandonaram a verdade, foram atrás de tradições, de doutrina, cada um de nós somos tentados a isso. Qualquer igreja, qualquer denominação, não tem nenhuma que pode se dizer: não, nós somos a igreja do Senhor e nada vai nos
afetar. Qualquer um de nós, qualquer denominação pode ser afetada por essa forma, né? Por esse formalismo, por esse apego às tradições e ao afastamento de Deus. Também nós somos alertados, irmãos, a acreditar nessa transformação para as nossas vidas. Quando nós olhamos para a reforma, como Deus agiu na vida daqueles homens, nós podemos crer que podemos também ser transformados. E olha como a transformação tem uma base simples e única: a palavra de Deus. A única coisa que eles se voltaram é a palavra de Deus. Eles não se deixaram levar por enganações, por invenções humanas, mas se voltaram à palavra de Deus. Tantos irmãos hoje, se simplesmente olhasse a palavra de Deus, eles iam parar de fazer o que estão fazendo. Vendendo coisas, fazendo comércio da fé, se autopromovendo no lugar de se humilharem perante Cristo. Eu creio que muitos de nós também podemos mudar muita coisa na nossa vida. Talvez nós não temos uma falha tão grande doutrinária, mas podemos mudar muita coisa na nossa vida. Basta olhar a palavra de Deus, basta olhar os ensinos de Deus. A palavra de Deus é tão perfeita que ela nos tem ensinado e nos dá direção em todas as situações, em todos os momentos, nas decisões da nossa vida. E eu creio que olhar para essa data, irmãos, olhar para essa oportunidade que Deus deu ao mundo, é um momento de oração. Clamar que Deus esteja trazendo um novo avivamento, reavivamento no mundo inteiro. Nós não podemos crer nisso. Nós estamos falando que faltam só 2 anos, né? 500 anos. Que bênção será se nesses anos que antecedem a comemoração da reforma, nós possamos ver a igreja se reformando, porque a gente tem visto a igreja se transformando em uma coisa mais feia a cada dia. A igreja, quando eu generalizo, eu quero dizer muitas denominações evangélicas. Porque nós temos visto uma igreja que cresce numericamente, mas isso não tem afetado a vida dos irmãos. Então é a mesma coisa, é uma igreja que precisa de reforma. E eu não sei, irmãos, às vezes reformar uma casa é mais difícil do que construir uma nova. Mas não deve ser tão fácil reformar as pessoas. Mas para Deus não é nada tão difícil assim. Eu creio que de certa forma, só pelo fato de muitas pessoas estarem falando de Jesus, estarem crendo em Jesus, eles estão mais próximas de um dia ouvir a verdade de Jesus, de abandonarem, né, a sua vida de tradições, de tantos costumes errados. Então é muito mais fácil, acredito eu, nós que estamos aqui dentro da igreja, um dia olharmos mais firmemente, nos aproximarmos mais de Deus. Mas não é simplesmente para esperar, irmãos. A mensagem dessa noite também é um despertamento para nós, para que nós hoje tomemos essa decisão de olhar para a palavra de Deus e colocar diante de Deus a nossa vida, pedindo para que Deus esteja transformando, esteja nos fortalecendo. O como é importante nós orarmos para que Deus esteja colocando no nosso coração esse desejo mais intenso de buscá-lo, porque muitas vezes nós não estamos buscando a Deus, e nós sabemos que parte disso é porque nós não estamos sendo atraídos pela palavra de Deus, nós estamos sendo atraídos pelo próprio Deus, e ninguém mais do que o próprio Deus para poder fazer isso em nós, né? Então nós pedimos a Deus que Deus nos tire do nosso pecado, que Deus nos fortaleça, nos dê esse sabor, nos dê essa alegria de fazer a palavra, de cumprir a palavra de Deus, de fazer as coisas boas, de seguir as coisas boas. Motivação para servir a Deus, porque não há nada melhor do mundo do que servir a Deus, do que fazer a vontade de Deus. E por que nós não queremos tanto, não desejamos tanto isso? O que nos impede? O homem
quando ele quer se motivar para fazer alguma coisa, seja a pior coisa do mundo, ele vai encontrar motivação para isso. Eu vi uma parte de um programa hoje à tarde, não sei quantos viram lá, é Rodrigo Faro, né? As pessoas num caminhão de lixo, dançando e se alegrando, fazendo aquele serviço. Eu acho que deve ser um dos piores serviços que existem. Aí eu fico pensando, quando a pessoa está motivada, pode ser a pior coisa do mundo, ela pode fazer com alegria. Só que é claro, gente, aquilo lá é para aparecer na televisão. É claro que elas não andam todo dia de segunda a sexta daquele jeito animado. Eu só se eu quero ir lá passar um mês lá para ver se é aquilo daquele jeito mesmo, né? Vai ser de vez em quando, né? Mas se bobear, o ser humano é incrível. Ele encontra motivação em tantos lugares. Então, irmãos, mais do que qualquer outra coisa a fazer, ouvindo essa mensagem, relembrando um pouquinho da Reforma Protestante, o meu desejo é que nós possamos estar também sendo reformados, reanimados para fazer aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nos dê esse desejo de orar pela igreja do Senhor Jesus, de desejar que nós sejamos mais próximos da palavra, mais firmes no Evangelho de Deus. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Ela sempre nos induz, ó Pai, a voltarmos a nossa vida para o Senhor, ó Deus. Obrigado porque nós somos achados, porque nós somos filhos do Senhor, ó Deus. E nos dê também a graça de viver mais para Ti, ó Deus. Deus querido, perdoe os nossos pecados, ó Deus. Perdoe as vezes que nós nos reunimos, talvez mais por tradição do que por simplesmente estarmos adorando ao Senhor. Coloque no nosso coração esse desejo verdadeiro de seguir a Tua palavra, de ser firmados na Tua palavra, ó Deus. E nós Te pedimos, ó Pai, por esse momento, ó Pai, que nós comemoramos a Reforma Protestante, que o Senhor Deus esteja tocando, ó Pai, nas igrejas, nessas igrejas principalmente que são chamadas reformadas, para que cada um de nós possa realmente estar sempre reformando, estar sempre buscando mais e mais da Tua presença, Te servindo, ó Pai, cumprindo os Teus mandamentos, os Teus propósitos santos, ó Deus. Nós agradecemos-Te, ó Deus, por esse momento, oramos em nome de Jesus, aquele que nos ajuda, aquele que nos fortalece, aquele que efetua a Tua obra em nós. Amém.